Hoje vamos falar do óleo essencial de frankincense e como é que ele pode contribuir para promover uma saúde neuronal, a saúde do nosso cérebro, de uma forma extraordinária. Mas antes, eu vou-me apresentar. Eu sou Ana Cristina Martins, sou coach de gestão de emoções e faço psicoterapia prânica. E hoje eu venho apresentar-vos aqui uma solução extraordinária. Aliás, venho fazer-vos o convite para vocês conhecerem uma solução extraordinária para uma série de sintomas que eu hoje vou mencionar aqui. Mas para já eu queria pedir para vocês todas dar-vos as boas-vindas e também para me dizerem de onde é que estão a assistir a este direto, porque eu gosto de dar as boas-vindas a todas as minhas queridas, as que já me conhecem, que ainda não me conhecem, gosto muito de dar as boas-vindas, quero dar as boas-vindas a todas vós. Então hoje vamos tomar aqui consciência de algo muito importante, porque eu já não fazia um direto há muito tempo e isso foi extraordinário para eu. Muitas vezes, quando nós nos silenciamos, é o momento certo, acontecem muitas tomadas de consciência que normalmente não acontecem quando nós estamos envolvidas no ruído do nosso dia a dia. Então, foi exatamente isso que me aconteceu. Eu, durante os últimos tempos, dos últimos meses, tenho estado aqui a nível dos diretos e redes sociais, etc., um pouco mais tranquila, um pouco mais afastada, mas agora vamos voltar aqui às nossas atividades, vou voltar aqui à minha atividade normal. Então, sejam muito bem-vindas, todas. Digam-me só aqui de onde é que estão a assistir a este direto, se já jantaram, se não jantaram. Porque, por exemplo, quem está a assistir de Nova Iorque ainda é de manhã ou depois do almoço, ou pelo menos está na hora do lanche. Mas temos aqui o Canadá, diz-me se já jantaste, Sandra, que horas são aí? Temos aqui muitas queridas que vivem em variadíssimos países na Europa, temos aqui muitas queridas que estão em Portugal, portanto, para todas vós, o meu abraço de muito boas-vindas. Hoje vamos tomar consciência da desresponsabilização com que nós vivemos perante a nossa vida, a nossa mente e o nosso corpo, convencidíssimas que estamos ao controle da situação, ao controle de tudo, que tomamos conta de tudo, que controlamos tudo e que temos tudo sob controle e que estamos a gerir muitíssimo bem a nossa vida. Então, isso é efetivamente aquilo que nós nos convencemos, não é? Que nós tomamos conta de tudo e de mais alguma coisa. Mas hoje vamos constatar que não, talvez não seja bem assim. Então, minhas queridas, sejam muito bem-vindas, todas. Temos aqui a Menosa Maria Pinhão, já jantou, está aqui a participar neste direto de Londres, temos aqui o Canadá, temos aqui a Bélgica, temos aqui United Kingdom, aqui da nossa Helena, que está em Inglaterra. Então temos aqui muitas queridas de São Pedro do Sul. A nossa Carla está em São Pedro do Sul, ali ao pé daquelas termas fora de série. Então, minhas queridas, a Sandra está no Canadá e diz que já almoçou. Então, para todas vós, em primeiro lugar, muito obrigada pela vossa presença, por estarmos aqui juntas em mais um direto. Vou fazer estes diretos com bastante frequência, porque eu gosto muito de ter a vossa companhia e eu também estou cá desconfiada que vocês gostam de ter a minha. Então vamos lá. Nós temos uma desresponsabilização, ou seja, há muitos sintomas que nos levam a perceber, quando nós tomamos consciência deles, que efetivamente não estamos a assumir a responsabilidade da nossa vida e não estamos a dar por ela. Portanto, não nos apercebemos da forma como nós não nos responsabilizamos
pela nossa vida. O tema que eu estou a desenvolver neste momento no Clube das Deusas são os direitos da mulher, que é qualquer coisa que não me passa a mim pela cabeça, temos que lutar pelos nossos direitos, porque é a mesma coisa que dizer que um gato e uma gata, que a gata tem que lutar pelos seus direitos, porque o gato se sente. Isto não tem nexo nenhum nos tempos em que vivemos. Portanto, numa altura em que já temos inteligência artificial e já temos tudo e mais alguma coisa, a mulher ainda ter que estar a lutar pelos seus direitos é algo muito, muito, muito antigo. Mas nós temos que perceber que, efetivamente, estes direitos nós temos que lutar por eles por causa da nossa própria desresponsabilização pela nossa vida. Então, cada vez que eu não consigo dizer não, quando eu quero dizer não, portanto, cada vez que eu quero dizer não, mas digo sim com medo que a outra pessoa se zangue ou com medo de parecer mal à outra pessoa, na verdade, eu estou a desrespeitar a minha pessoa. Talvez a maior parte das pessoas não tenha grande consciência disto, mas cada vez que eu desrespeito a minha pessoa, eu estou a diminuir, estou a enfraquecer o meu campo energético. O que é que isto significa? Que eu estou a sentir que isto vai resultar ou numa frustração, ou vai resultar num enfraquecimento das minhas emoções. Eu estou a nomear algo tão simples como o não conseguir dizer não quando queremos dizer não. E agora deixem-me aqui nos comentários se vocês se identificam com isto, ou se sou só eu. Vamos lá ver se sou só eu. Eu acho que não. Se vocês, cada vez que vocês, que não é cada vez, se é com muita frequência que vocês querem dizer não, mas dizem sim para que, ou concordam com a outra pessoa, só para não agitar ali muito o ambiente. Ou, muitas vezes, não se dedicam a determinados temas que são de extrema importância para a nossa vida, cada um na sua vida, mas temas que são muito importantes para a nossa vida, mas nós não nos dedicamos a eles porque achamos que aquilo é muito complexo para nós. Minhas queridas, se é muito complexo, então nós estudamos mais um bocadinho. E se ainda não percebemos, estudamos mais um bocadinho. E se ainda não percebemos, não faz mal nenhum. Estudamos mais um bocadinho. Estudamos tanto até percebermos. Só que isto faz com que, se o homem se eu deixo tudo nas mãos do homem, por exemplo, se eu deixo todos os assuntos na mão do marido, eu depois não me posso queixar se as coisas correrem mal. Porque eu gosto que, por exemplo, vamos falar na área financeira. Muitas mulheres deixam a área financeira na total responsabilidade do marido, porque elas não querem mexer nisto, elas não querem fazer as contas, elas não querem assim ou assado. E um dia tem uma grande surpresa. Há um filme na Netflix que se chama Não Te Preocupes, Querida. Não te preocupes, querida, fica tranquila. E quem quiser vai ver este filme e para perceber o que é este fator do deixar a responsabilidade de áreas extremamente importantes da nossa vida nas mãos de outra pessoa. Eu estou a falar do marido porque tenho aqui, a maior parte das senhoras são casadas e quem não é casada tem o seu companheiro, tem o seu namorado e, portanto, toda a gente se identifica com isto. Quem diz a responsabilidade do dinheiro diz a responsabilidade de outra área qualquer da vida. Então, quando nós não assumimos a responsabilidade de todas as áreas da nossa vida e, por exemplo, no caso da financeira, é feita em conjunto com o marido, e se vocês não se entendem com o marido a ponto de fazer esta união
a nível, esta conversa, tirar os elefantes do meio da sala relativamente à área financeira ou a qualquer outra área, então está na hora de entrarem para o Clube das Deusas para desmistificarem esses conflitos todos e poderem realmente conseguir superar essas limitações e fazerem uma vida tranquila, feliz e de acordo com, em harmonia com terem uma harmonia familiar. Isso constrói-se. Portanto, a outra pessoa não tem que ser igual a mim. Aquilo que as mulheres lutam há tantos anos é pelos direitos das mulheres. Não é pela igualdade, mas eu alguma vez fui igual a um homem. Digam-me aqui, queridas, eu tenho aqui raparigas e tenho aqui rapazes, mas alguma vez um rapaz é igual a uma rapariga? Digam-me lá. Vocês, raparigas, são iguais aos homens? Digam-me lá aqui nos comentários. Se vocês são iguais aos homens, mas há algum homem que seja igual à mulher? Não. Então não é pela igualdade, são os direitos, não é igualdade. Há muita confusão no ar, mas essa confusão é completamente desmistificada quando nós estudamos os assuntos. Portanto, quando nós somos muito feministas, que queremos acabar com os homens, isto é uma perfeita falta de noção, mas alguma vez vamos acabar com os homens, ou os homens querem acabar com as mulheres. Não, isto é uma perfeita falta de noção. E o que é isto das mulheres não terem direitos como os homens? Os homens nasceram de mulheres, os homens que existem à face da terra nasceram de uma mulher. Portanto, o que é isto de homens e mulheres terem direitos diferentes? Não existe isso. Mas isto só existe. Portanto, não é concebível, mas isto existe por causa da falta de assumir a responsabilidade da sua vida que existe na maior parte das mulheres. Então, agora vou falar aqui num assunto muito quentinho. Até vou beber aqui um golinho de água antes. Então, por exemplo, querem uma amostra muito simples? Uma amostra muito simples. Eu não sei se vocês, há cerca de 1 ou 2 meses, 1 mês e tal, viram aqui nas redes sociais um barulho fora de série, um barulho imenso, acerca de um rapaz que dizia, eu não vou dizer o nome dele, acerca de um moço que dizia, um jovem, que dizia que a mulher dele não sai de casa à noite. E ele pode ter a razão dele, porque a esposa ou a namorada pode não sair de casa à noite. A senhora, a esposa, pode ter esta vontade de fazer a vontade ao marido. E não há problema nenhum. Mas a maior parte, influencers, coaches, etc., fizeram um burburinho imenso, muitas moças nas suas saídas à noite fizeram os seus vídeos a mostrar que sim senhora, que a mulher sai à noite. Quem teve necessidade de mostrar e de confrontar este moço, efetivamente, fez muito bem porque ele superou as audiências todas com esta troca de comentários, que só representa a falta de segurança e de autoestima de quem foi a correr responder. Porque a mulher que se sente segura não se sente minimamente, não abana perante uma afirmação destas. Porquê? Porque o rapaz diz, mulher minha não sai à noite. É a escolha dele. E a mulher dele, que concorda com isto, também é a escolha dela. Agora, ela até pode ser uma moça que realmente não quer sair de casa sem o marido. Pronto, e está tudo certo. Agora, compreendam que cada vez que há alguma informação, alguém diz alguma coisa que me choca imenso, é porque eu tenho essa dor dentro de mim. É porque eu tenho essa privação de liberdade dentro de mim. É porque eu tenho essa falta de segurança, é porque eu tenho essa falta de autoestima. Então, qualquer coisa que venha tocar na minha liberdade, eu fico aqui a tremer. Não, queridas, nós temos que desenvolver a nossa segurança, a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. Tenho a certeza absoluta que este moço
que houve milhares e milhares de pessoas, de mulheres que ouviram isto e nem abanaram, como eu, nem abanei, porque é a escolha dele e é a escolha da mulher dele e está tudo bem. Agora, confessem-me aqui, vocês, quantas vezes é que vocês já deixaram de sair de casa porque o marido não ia ficar muito bem disposto? Digam-me lá, confessem aqui. Eu tenho aqui alguns rapazes também. Digam-me lá, quantas vezes é que vocês deixaram de fazer alguma coisa porque o marido não concordava a 100%? E vocês que sabem que ele não concordava, também não o querem aborrecer. Então, nós às vezes ouvimos certas frases que ficamos aqui numa grande aflição e são as nossas Adelaides que querem ir responder logo a seguir, de imediato, porque realmente nós não paramos para refletir. E não paramos para refletir sobre isso, e não paramos para refletir sobre imensas coisas. Porque, reparem, há pessoas, há homens que não se chateiam nada que as mulheres saiam, e há mulheres que não estão nada preocupadas se os maridos gostam ou não gostam, e há de tudo, como na farmácia. Agora, quando uma frase nos toca e nos faz ter uma reação e nos faz responder de imediato, é porque essa dor existe em nós. O que é que isso significa? Significa que a nossa frequência, significa que na nossa matriz, da nossa estrutura emocional, está ali um gatilho de dor que nós ainda não percepcionamos, ainda não tivemos consciência, ainda não percebemos que está ali aquele gatilho de dor, mas efetivamente que nos faz reagir de imediato às coisas. Reparem, eu lido com senhoras diariamente e lido com senhoras diariamente que não são nada ansiosas, mas entretanto falam a uma velocidade e gesticulam imenso e não conseguem estar quietas e não conseguem estar sossegadas e estão sempre numa agitação muito inquietante. No entanto, se eu lhes perguntar se há ali alguma pontinha de ansiedade, a pessoa não sente que tem ansiedade, mas efetivamente tem. Então, esta agitação constante, muitas vezes é o próprio ritmo da pessoa, mas a maior parte das vezes não é o ritmo natural da pessoa. Muitas vezes eu apercebo-me, porque eu leio as pessoas, porque há muita descodificação a fazer na linguagem não verbal, ainda hoje de manhã no Clube das Deusas, porque o Clube das Deusas, para quem não sabe e para quem não conhece, é um clube de aulas que eu dou todos os dias de manhã, das 7 às 7:30 da manhã, onde tenho um grupo maravilhoso de mulheres que está ali todos os dias, de pedra e cal, firme a aprender sobre si mesma todos os dias. E uma das coisas que eu explicava hoje de manhã é exatamente isto. A nossa comunicação, 7%, só 7% são as palavras que nós preferimos, mas 55% são a expressão, a entoação com que nós dizemos as coisas. Então, quando a entoação sai muito forte, é evidente que há uma força, há gatilhos emocionais dentro que estão a manifestar-se. Então, se eu ficar muito quietinha a observar uma pessoa, eu, através dos movimentos do rosto, através dos gestos das mãos, através da força com que esta pessoa fala, através da expressão com que esta pessoa fala, eu consigo, eu e toda a gente que tem esta formação, eu consigo, com muita facilidade, detectar o nível de ansiedade ou depressão desta pessoa e, consequentemente, a frequência neuronal desta pessoa. Portanto, quando a nossa frequência das células do nosso cérebro está em baixo, significa que nós já passamos por muitas experiências negativas, muitas mágoas, nós já passamos por muitas situações de dizer sim quando queríamos dizer não, nós já passamos por muitas fases de desrespeitar os nossos princípios. As minhas alunas têm no Clube das Deusas 20 princípios com que elas, é como que
um programa para elas perceberem qual é o caminho que elas devem tomar para se sentirem bem consigo mesmas. E ao respeitarem estes princípios, elas vão respeitar-se a si e, consequentemente, o ambiente todo à sua volta melhora consideravelmente, porque é sempre este trabalho que eu conduzo as minhas alunas, é que elas criem uma boa relação consigo, porque este é o único meio de criar uma boa relação com todas as pessoas que fazem parte da nossa vida. Então não é porque as pessoas no passado, o caso da mãe, o caso do pai, que nos trouxe algumas mágoas, algumas situações menos positivas, que nós vamos criar, vamos aumentar esta fricção nas relações entre nós e os nossos. Não, é exatamente ao contrário. Há um entendimento muito grande do propósito pela qual as coisas aconteceram, as pessoas que estão comigo compreendem e a partir daí há uma aceitação da situação, porque toda a situação tem um propósito. E quando nós aprendemos a lição desse propósito, nós damos um salto quântico. E a nossa mente, os nossos neurónios, também há aqui uma troca nas sinapses e nós começamos a perceber a vida e as questões da vida e os assuntos à nossa volta noutra perspectiva, numa perspectiva completamente diferente. Eu tenho um aliado número 1, que é um aliado que é o rei dos reis. Foi uma das ofertas, uma das 3 ofertas que os reis magos ofereceram ao menino Jesus. Toda a gente se lembra. Quais foram os presentes que os reis magos levaram ao menino Jesus? Quem é que me sabe dizer? Digam-me aqui, quem é que sabe? Quais foram? Quais foram os presentes que os reis magos ofereceram ao menino Jesus? Eu acho que foi ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra. E o incenso é uma resina extraída da árvore da família da Botsuelia, que é a árvore do olíbano. E essa resina faz uma elevação da nossa frequência neuronal e, consequentemente, nós conseguimos começar a percepcionar os assuntos e as questões numa outra perspectiva. Porque, reparem, imaginem que nós estamos num rio. Eu estou numa margem, vocês estão na outra margem, do lado de lá. Se eu desenhar um 6, para mim é um 6, para vocês é um 9. Quem está do outro lado da margem vê um 9 e, portanto, está a ver bem. E eu, do meu lado, eu vejo um 6 e, portanto, eu estou a ver bem. Ou seja, ambas as partes têm a razão. Então, muitas vezes, nós insistimos na nossa razão, naquilo que nós estamos a percepcionar, justamente porque estamos a olhar um assunto apenas numa perspectiva. Mas, quando outra pessoa nos fala noutra perspectiva, nós temos muita dificuldade. Porquê é que temos muita dificuldade em ver os assuntos pelo olhar de outra pessoa? É o tal ver o 6 na outra margem do rio, não é? Onde se vê o 9. Portanto, a pessoa está a ver o 9, ela tem razão. Mas eu estou a ver um 6 e eu também tenho razão. Então, se eu não me colocar, se eu não der a volta e não me colocar na outra margem, eu nunca vou perceber que está ali o 9. Portanto, quem está do outro lado está-me a dizer que está ali o 9 e eu vou continuar a teimar que é um 6. O que é que o frankincense faz? O frankincense faz a elevação, é um óleo essencial com uma frequência elevadíssima e, portanto, faz com que eu comece a percepcionar os assuntos sob o meu ponto de vista e também sob o ponto de vista da outra pessoa.
E isto faz com que eu compreenda as situações. E quando eu compreendo as situações, eu tenho mais facilidade em as aceitar. Quando eu aceito e compreendo uma situação que acontece na minha vida, então, quando eu a compreendo, eu consigo tirar uma aprendizagem, eu consigo tirar uma lição. Quando eu tiro essa lição, a minha consciência evolui. E eu vou viver a partir daqui com esta aprendizagem. Portanto, vocês já todas ouviram falar de padrões repetitivos, padrões que nós repetimos na nossa vida. Ou quem é que conhece aquela expressão? Eu acho que nenhuma de vocês conhecem, mas digam-me lá, quem é que conhece a expressão estou sempre a cair no mesmo erro? Estou farta de saber isto, mas eu continuo a cair no mesmo erro. Quem é que está cansadinha? Quem é que está cansadinha de dizer isto? Eu já sei que é assim, mas eu caio sempre no mesmo erro. Então, quando nós usamos o frankincense com frequência, numa base diária, e eu, dentro do meu grupo privado, eu vou explicar exatamente como é que ele se toma, mas quando nós usamos o frankincense numa base diária, então nós começamos a ver que a nossa consciência começa a evoluir e nós começamos a ter uma outra percepção sobre os assuntos, ou seja, eu começo a conseguir colocar-me com alguma facilidade, com maior facilidade, no lugar da outra pessoa, mas começo a perceber que a outra pessoa tem direito a pensar e a agir daquela forma, mas que eu posso escolher não estar junto e não participar deste movimento, não acompanhar este movimento desta vida. Portanto, quando nós usamos o frankincense numa base diária, nós começamos a perceber a mudança de perspectiva em relação às situações. O frankincense foi lançada uma gama nova agora na convenção no princípio deste mês. E muito excepcionalmente, nós que não fomos à convenção, eu este ano não fui, pelo infortúnio relativamente à minha mãe, mas estou aqui a preservar este meu sossego, estou-me a reservar agora durante o tempo que eu sentir que preciso, portanto não fui à convenção, mas saíram 3 produtos da gama do frankincense absolutamente fora de série. A doTERRA juntou o frankincense, que é o rei dos reis dos óleos essenciais, e ele juntou o frankincense ao Naio Wood. O Naio Wood é como se fosse o sandalwood falso. Quem é que já conhecia aqui este óleo essencial? Quem é que já conhecia o Naio Wood? O Naio-wood é uma árvore, é um arbusto do Haiti, é baixinho, mas tem características que são extraordinárias na regeneração celular. Então, a nível emocional é extraordinária, tem um efeito extraordinário, faz um efeito extraordinário a nível neuronal e, portanto, junto com o frankincense, fazem juntos um trabalho fora de série. Então, um dos produtos são umas cápsulas que nós tomamos, elas já vêm preparadas, são lindíssimas. Eu, dentro dos grupos das relações extraordinárias, mulheres extraordinárias, relações difíceis, vou deixar um e-book, vou deixar a explicação toda dos benefícios destes 3 produtos e vou deixar também a fotografia dos 3 produtos e vou deixar os benefícios. Está aqui o meu número de telefone, depois quem quiser mais informações, entre em contato comigo. Mas há aqui muitas queridas que foram convidadas pelas suas mentoras, pelas suas amigas, pela sua família, etc.
vocês ligam às pessoas que vos convidaram, está bem? Se vocês vieram pelo meu link, então ligam diretamente para mim, está aqui o número de telefone, estão à vontade. Não vale a pena deixarem mensagens no grupo, porque não dá para responder. Portanto, para vos responder, vocês mandam uma mensagem diretamente para o WhatsApp para mim. Muito bem, então, o que é que faz este Naio, o Oud, junto com o frankincense? Faz uma pele muito mais bonita, mas era engraçado se fosse só a pele, só que não é só a pele. Eu tirei aqui umas notas, eu tirei aqui umas notas e vou passá-las para vós. Portanto, o frankincense promove a recuperação cognitiva. Não sei se está aqui alguém que sente muita falta de memória, que tem de vez em quando muitas dores pelo corpo todo e sabe que isto acontece quando se enerva mais um bocadinho. Portanto, quando nós temos um dia mais agitado, lá vêm aquelas dores todas. Não sei se está aqui alguém assim. Também não sei se está aqui alguém que começa uma tarefa, depois deixa a tarefa a meio, vai começar outra, e depois faz a outra, vai deixar a meio, vai começar outra, e depois vai para outra, e depois chega ao fim do dia e diz: estou farta de trabalhar, ainda não parei e não fiz nada todo dia, não tenho nada feito, o dia não me rendeu nada. Não sei se está aqui alguém que se identifica com isto. Bom, então, pode ajudar na prevenção de processos neurodegenerativos. E eu aqui... portanto, redução da inflamação, contém ácidos boswellicos potentes anti-inflamatórios naturais, auxilia nas dores articulares, musculares e inflamações crónicas, doenças autoimunes, pronto, sempre com acompanhamento médico, obviamente, equilíbrio do sistema imunitário, saúde emocional e mental, reduz aquela agitação toda que nós temos, convencidas que estamos normais, mas não, temos que tomar conta de tudo, temos que controlar tudo, temos que fazer tudo, e portanto, não sei. Sabem uma coisa, queridas e queridos, estão aqui alguns rapazes. Quando nós somos pessoa, quando nós estamos pessoas, não é somos, porque ninguém nasce cheio de nervos. Quando nós estamos num processo emocional sempre muito agitadas, que não conseguimos parar, vocês acham que a vossa família, as pessoas que vivem à nossa volta, que conseguem estar tranquilas? Digam-me aqui o que é que vocês acham. O que é que vocês acham? Portanto, se uma mulher anda sempre cheia de nervos, que anda sempre para trás e para a frente, que anda sempre no movimento e nada para com ela, e tem que fazer isto, e agora tem que fazer aquilo, e agora tem nananã, que está sempre numa compulsão de questões, de tudo e mais alguma coisa, vocês acham que a vossa família à vossa volta, as pessoas que vivem convosco, conseguem momentos de tranquilidade? Quem é que já observou isto? Eu tenho aqui uma querida que é a nossa Maria Clarissa, que tem um nome lindíssimo. Boa noite, meu amor. A Maria Clarissa tivemos aqui uma conversa muito interessante, onde ela se identifica exatamente com isto. Que era uma senhora com muita agitação, sempre constante, e que agora, depois de começar a usar os óleos essenciais, nomeadamente o frankincense e a copaíba, mas o frankincense, que sente que a sua tranquilidade aumentou, portanto, a sua agitação diminuiu, a sua tranquilidade aumentou consideravelmente e, consequentemente, o ambiente na sua casa também. Então, muitas vezes, eu ouço dizer que o óleo essencial que é caro. E sabem o que é caro, queridas? Eu vou-vos dizer o que é caro. Caro é quando a nossa mãe já não se lembra do nosso nome. E eu pensar que amanhã posso ser eu a não me lembrar do nome dos meus queridos filhos. Isso é que não tem preço. Isso é que é a coisa mais cara do mundo. Caro é quando eu não consigo ter independência para fazer a minha vida. Caro é quando eu não me consigo lembrar se já tomei a insulina ou não.
se for insulinodependente e se a minha vida depender da insulina. Caro é eu não me lembrar se já tomei os outros medicamentos ou não. Caro é eu não me lembrar se deixei o bico do fogão ligado ou não. Caro é eu ir para a rua e nem me lembrar de tirar a chave de casa do meu bolso e ficar na rua sem telefone e não conseguir ligar a um filho para me vir ajudar. Isso é que é muito caro. E isto não é para nos lamentarmos, isto é para agirmos, é para tomarmos responsabilidade, a tal responsabilidade com que eu iniciei este direto de hoje. É para nós assumirmos a responsabilidade pela nossa saúde neuronal, pela nossa saúde mental, pela nossa saúde emocional. Se eu não cuidar da saúde do meu cérebro, quem tem uma fatura cara para pagar sou eu, mas a consequência são os meus filhos. Então, se eu amo muito os meus filhos, eu tenho a obrigação de cuidar da minha saúde mental e da minha saúde emocional o máximo possível. Se eu estou cansada, eu tenho que me retirar e eu tenho que descansar. Eu não tenho que continuar a puxar o corpo, a obrigá-lo àquilo que ele já está farto de gritar que não aguenta mais, como é o caso da fibromialgia. Então, a fibromialgia é quando o corpo já está cansado de gritar, eu não aguento mais, já deu muitos sinais. Mas nós continuamos, não, eu aguento, não aguentas. Se o corpo está a pedir ajuda, não aguentas. Se o corpo está a pedir, se a cabeça está cansada, tens que dormir. Se não consegues dormir, tens que ajudar o teu corpo a adormecer. Com o quê? Com produtos naturais. Porque se for um produto químico, tu vais inibir aí alguns mecanismos e vais adormecer e, consequentemente, vais ter outra consequência. É o síndrome, como eu ouvi muita vez no hospital, o síndrome do cobertor curto. Trata-se de um lado e descobre-se do outro. Então é este síndrome do cobertor curto que nós temos que cuidar de nós com produtos naturais e os óleos essenciais, que são a alma das plantas e, portanto, são a essência que vai fazer com que a nossa frequência eleve, suba e as nossas células consigam recuperar e retornar ao seu funcionamento normal e natural. Então é da minha única responsabilidade, eu quero lá saber se o marido gosta, se não gosta, se não gosta, como dizia o outro, muda de dieta. Eu sou um bocadinho mais direta, se não gosta, come menos. Não é a minha saúde, não depende nunca, nunca, jamais da opinião, seja de quem for. Eu sou uma mulher independente, inteligente, tenho um cérebro, eu penso por mim. Eu e todas vocês, e todos vocês, toda a gente tem um cérebro pensante. Então sou eu e cada um de nós que tem que olhar para si e perceber o que é que precisa. E a saúde mental, a saúde do nosso cérebro, por isso é que vocês já me ouviram, tanto quem está dentro dos meus grupos e que vai às minhas aulas constantemente, já me ouviu falar muitas vezes da barreira hematoencefálica. A barreira hematoencefálica é a grande protetora do cérebro. Quando essa barreira, ela é uma tela bastante fechada para que vírus e parasitas não entrem, não passem, não trespassem a barreira e não entrem para a massa cinzenta e não danifiquem zonas do nosso cérebro que correspondem à visão, que correspondem à nossa capacidade de nos locomovermos, que correspondem à nossa capacidade de falar, de escutar, de tudo e mais algo, de pensar. Mais medo, menos medo, refletir, ter uma mente mais direcionada para resultados, ter outra mais direcionada para estar sempre preocupada. Então, tudo isto, toda a nossa estrutura emocional depende da frequência vibracional do nosso cérebro.
E a única coisa que eleva essa frequência vibracional e nos leva a comportamentos a estádios mais tranquilos, mais serenos e, consequentemente, a uma mente direcionada para resultados, para resolvermos tudo na nossa vida com tranquilidade, chamam-se óleos essenciais. O frankincense é o rei dos óleos essenciais e ninguém me consegue dizer que ele é caro a partir do momento em que ele promove a saúde do meu cérebro. E nós, quando vamos ao Spring Tour, quando vamos aos eventos, nós ouvimos relatos, nós ouvimos testemunhos na primeira pessoa de resultados que todos temos. Eu tenho aqui muitas queridas que estão comigo e que, portanto, têm resultados absolutamente incríveis ao usar a gama do frankincense. O frankincense, porque a gama é uma gama nova, que nós estamos todas a estrear, que é maravilhoso. Portanto, o frankincense diz aqui a nossa querida Maria Pinhão que teve uma experiência absolutamente incrível com o seu querido marido, que já partiu, que nos deixou agora há muito pouco tempo, mas que ela teve uma grande experiência com o frankincense. Então a nossa Maria diz, o frankincense foi um grande presente que eu recebi para me ajudar a cuidar do meu Alberto, tal e qual. Melhorou com o frankincense da sua memória. Então, frankincense promove com maior facilidade, promove a regeneração celular da nossa pele, do nosso cérebro. Todos os dias é o meu creme de noite, eu não uso creme de noite, aliás, eu uso o frankincense com um óleo de coco fracionado e um outro produto que nós temos maravilhoso também feito à base desenvolvido à base de frankincense, que me deixa a pele absolutamente maravilhosa. Então, muitas vezes, quando eu digo a minha idade, as pessoas, quando não me conhecem, ficam muito admiradas porque dizem que a minha pele não reflete nada a idade que eu tenho. E, efetivamente, eu sinto muito bem na minha pele, aqui do alto da minha idade, dos meus 61 aninhos, e eu realmente sinto muito bem com a apresentação que tenho. É ao meu gosto e isso é quanto me basta. Então, é isto que eu vos quero transmitir hoje, que é a nossa responsabilidade sobre o cuidado com a nossa saúde física, mas aqui neste caso, promover o frankincense, a nossa saúde mental, a nossa saúde neuronal e a nossa saúde emocional. Portanto, pessoas que andam sempre tristes, que andam sempre muito em baixo, porque há pessoas que vivem uma vida inteira na vitimização e, portanto, estas pessoas têm, de facto, um trabalho grande a fazer com elas. E uma das coisas que eu recomendo sempre é os probióticos, é o cuidado com os intestinos. Qualquer médico da medicina complementar, das medicinas integrativas, são os primeiros a recomendar esta desintoxicação, este cuidar do intestino, para que o intestino seja o mais saudável possível. Algum cuidado na alimentação e sempre a saúde emocional depende sempre da nossa saúde mental. Portanto, quanto mais saudável o meu cérebro estiver, melhor eu consigo conservar a minha vida e, portanto, a minha independência enquanto mulher, enquanto pessoa. Portanto, não contar com os filhos, não contar com outras pessoas ou muito menos. E isso é que não mesmo a total desresponsabilização sobre a minha pessoa. Portanto, cada vez que se come alguma coisa, nós temos mesmo que pensar se isto é mesmo bom para o meu corpo. O que é que isto me vai fazer? Isto é uma enorme tomada de consciência que nos evita muitos dissabores. Então, eu tenho uma aluna e amiga que diz: há uma grande diferença entre a vida fácil e a vida longa. Então, ela aprendeu esta frase com o pai dela e eu deixo-vos aqui com ela. Há uma grande diferença entre uma vida boa
e uma vida longa. Assim é que é. Agora, a nossa Maria diz: queria adquirir essa gama para a saúde mental. Como posso adquirir? Depois como saber como utilizar. Maria, por favor, ligue-me aqui para o meu número de telefone, que eu estou a deixar aqui. Eu vou-lhe deixar aqui assim. E a Maria liga-me, manda-me uma mensagem para o meu WhatsApp, por favor. Está bem, Maria? Porque assim eu trato tudo a nível pessoal, a nível individual consigo. Então, era esta mensagem que eu vos queria deixar hoje. A responsabilização sobre as nossas decisões e sobre todos os assuntos que dizem respeito à nossa vida. Como é que nós, se temos muitos medos, porque se nós não nos responsabilizamos por muitas coisas, tem variadíssimos motivos, mas como é que nós podemos ter uma ajuda grande a nível do nosso sistema nervoso para termos a tranquilidade necessária para conseguirmos tomar as rédeas da nossa vida, independentemente de estarmos acompanhadas ou de sermos mulheres que vivem sozinhas, porque uma mulher vive, que tem o seu marido, tem o seu companheiro, tem o seu namorado, ainda assim ela é responsável por ela, porque senão está a depositar nele a responsabilidade da sua vida, da sua saúde. Por isso é que muitas não são muitas, que me dizem: o meu marido se calhar não está de acordo, o meu marido não acredita nisso. Não é para ele acreditar. Se tu acreditares, é quando basta. Se bem que eu fico sempre a pensar: o que é que há para acreditar no óleo essencial? O que é que há para acreditar? Repara, nós vamos consultar um médico e o médico receita-nos um comprimido. O que é que há para acreditar naquele comprimido? É o mesmo que há para acreditar num óleo essencial. Então, todas as minhas alunas e todas as pessoas que fazem parte da minha equipa têm aulas específicas para aprender como usar, qual é a composição, o que é que faz, como atua, quais são os benefícios, sabem tudo e mais alguma coisa, porque é isso que eu lhes dou nas aulas. Como eu disse, eu estou há um tempo um bocadinho distante, mas agora vamos retomar aqui a nossa atividade. Portanto, Maria, eu fico à espera do seu contacto, fico à espera do contacto de todas vós, de todas e todos que queiram entrar em contacto comigo, eu estou ao vosso dispor. E a responsabilidade da nossa vida é exclusivamente nossa. É individual. Compete-me a mim olhar para a balança e perceber onde é que está, se está mais ou se está mais. Compete-me a mim olhar para o meu prato e perceber se é para tirar alguma coisa ou se está bem assim. Compete-me a mim olhar para o prato e perceber se é para tirar tudo e pôr outras coisas ou se está impecável. Compete-me a mim, quando vou às compras ao supermercado, ter atenção àquilo que eu ponho dentro do carro, tanto a nível das minhas escolhas para eu comer, eu e a família, como consciência dos gastos que eu estou a fazer. Então, todas as áreas da nossa vida estão envolvidas e são da nossa única e inteira responsabilidade. Fico à espera das vossas mensagens, porque o frankincense é o meu aliado diário. Diário. Eu não dispenso o frankincense nem a copaíba. Mas agora nós temos um trio, um conjunto absolutamente incrível, que é um stick para nós passarmos e ficarmos com uma pele maravilhosa, um aroma fora de série, e enquanto eu passo o batom do frankincense no meu rosto, ao mesmo tempo eu estou a tratar da minha pele. Quais limpezas de pele! Estou a tratar da minha pele para que as células estejam saudáveis. Não há
creme nenhum melhor do que a regeneração natural das células da minha pele. Ao mesmo tempo, eu estou constantemente a inspirar o aroma, a inalar o aroma do produto do frankincense que eu estou a pôr no rosto. E isso faz um trabalho a nível neuronal fora de série. Já estou à vossa espera, um grande beijinho e quem sabe na próxima quarta-feira voltamos a estar juntas aqui à mesma hora. Tenham uma excelente semana, muito obrigadas por estarem aqui a fazer-me companhia, a ouvirem, digam-me se gostaram e na próxima quarta-feira, em princípio, voltamos a estar juntas. Portanto, já estou à vossa espera, à espera das vossas mensagens. Um forte abraço a todos, o meu agradecimento e até já.